Olá, bom dia. Meu nome é Fernando Portilho Ferro, eu sou ortopedista, sou especialista em doenças do quadril e o tema desse vídeo de hoje é a artroplastia total do quadril, ou a prótese total do quadril. Esse é o tema de um post que a gente fez recentemente sobre o assunto e eu decidi gravar um vídeo com um pouquinho mais de informação. Esse é um assunto bem mais extenso, é difícil colocar todas as informações relevantes num vídeo compacto só de 1 minuto, mas eu tentei condensar as informações mais importantes sobre esse assunto em um vídeo que vai ter uma duração um pouquinho maior do que 1 minuto, mas eu vou tentar deixar ele curto para que não fique cansativo para vocês. Até deixei aqui um roteiro das informações que eu acho que são mais importantes nessa fase inicial. Qual que é a indicação da artroplastia total do quadril, ou da prótese total de quadril? É uma cirurgia indicada para o paciente que tem artrose da articulação do quadril. E aí eu gostaria de lembrar vocês que a articulação do quadril, na verdade, é essa articulação aqui, entre a cabeça do fêmur e a bacia. Quando a gente fala quadril em ortopedia, a gente não está falando da região da bacia como um todo, a gente está falando aqui dessa articulação entre a cabeça do fêmur e a bacia. Isso significa que são candidatos a fazer artroplastia do quadril os pacientes que têm artrose dessa articulação. Uma pessoa que tem dor na lombar, artrose da lombar, ou tem algum problema muscular, não vai se beneficiar geralmente da cirurgia de artroplastia. Então não é para qualquer dor do quadril que a cirurgia de artroplastia vai ser usada, vai ser utilizada. Como que é essa cirurgia? Basicamente o que a gente faz afinal? O que a gente faz realmente é substituir a cabeça do fêmur por uma cabeça artificial. Por quê? Porque na artrose grave acontece isso daqui. A cabeça do fêmur ela perde a cartilagem, tanto na cabeça do fêmur quanto na bacia. E aí esse movimento aqui começa a ficar muito doloroso para o paciente, porque a superfície deixou de ser lisa, deixou de ser regular. E aí a gente vai colocar uma superfície artificial para fazer os movimentos desse paciente. De maneira bem resumida, bem simplificada, a gente coloca um componente na bacia, que geralmente tem essa cara, esse aspecto. Ele tem uma superfície de movimento lisa e uma superfície que vai se encaixar no osso. Isso pode ser feito desse produto aqui, que é o polietileno, que é um tipo de polímero. Pode ser feita também de cerâmica, que é um tipo de material que tem mais resistência. Do lado do fêmur, a gente também precisa substituir a cabeça do fêmur. E a gente utiliza um componente que tem mais ou menos essa cara aqui. Um pedaço grande que vai dentro do canal do osso do fêmur. E essa parte aqui que eu estou separando para vocês, que é só a cabecinha, a parte que vai ficar para fora. A parte que realmente vai articular. O restante da prótese fica dentro do osso, dentro do fêmur do paciente. Mas e aí, qual que é a diferença? A grande sacada da artroplastia é que a gente vai dar para o paciente uma superfície perfeitamente lisa para ele poder se movimentar. A superfície perfeitamente lisa da bacia, do acetábulo, e uma superfície perfeitamente lisa na cabeça do fêmur, que vão se encaixar e depois vai ter um movimento em todas as direções, sem dor. Isso acontece tanto na prótese de cerâmica, como se a gente usar, por exemplo, uma prótese como essa, que é de metal com polietileno, o conceito é o mesmo. Ela é perfeitamente lisa. Depois de outro vídeo eu vou mostrar para vocês quais são as situações que a gente usa metal, usa cerâmica, mas a ideia básica é de colocar uma superfície artificial de movimento que é perfeitamente lisa. Tá, mas doutor, esses implantes parecem meio grandes, como é que isso daí é colocado no paciente? E realmente, quando a técnica foi desenvolvida, a cirurgia era muito maior e o sofrimento da recuperação da cirurgia era muito maior. Isso melhorou bastante com o avançar da técnica. Nós estamos falando de uma cirurgia que já tem décadas de aperfeiçoamento. Foi desenvolvida na década de 60. Então, com o passar do tempo, as técnicas que a gente usa para colocar esses implantes lá dentro do paciente foram melhorando bastante. E a recuperação foi ficando muito melhor, muito menos sofrida. E é por causa disso que no final do século passado, eles já elegeram essa como a cirurgia do século. Isso saiu numa revista científica que foi o Lancet. Por que deram esse título de cirurgia do século? Porque ela realmente dá resultados muito bons. A maior parte dos pacientes que têm artrose grave do quadril e fazem essa cirurgia, a maior parte desses pacientes fica satisfeito, fica melhor e fica grato ao cirurgião por ter feito. Uma coisa que a gente ouve muito no consultório é o paciente perguntando para si mesmo por que não fez a cirurgia antes. Como é que funciona a recuperação dessa cirurgia? Geralmente o paciente fica um tempo reduzido no hospital. Hoje em dia, a maior parte dos meus pacientes fica internado 2 a 3 noites. É claro que isso vai depender de vários fatores, mas
Foi-se o tempo em que o paciente precisa ficar internado 15 dias, 10 dias por conta de uma cirurgia de prótese. Isso melhorou muito nos últimos tempos. Se você conversar com pessoas mais antigas, ou até mesmo com ortopedistas mais antigos, eles vão falar que às vezes o paciente ficava semanas de cama, sem andar. Isso também melhorou bastante. Hoje a gente já coloca o paciente para andar depois de uma cirurgia de prótese quadril no dia seguinte. Muitas vezes precisa de algum tipo de apoio, como muletas ou andador, mas a maior parte dos pacientes pode andar já no dia seguinte. Não precisa ficar de cama muito tempo. Até o tamanho da cicatriz também diminuiu. No passado ela já foi de 30 centímetros, 25, 20 centímetros. Hoje em dia a gente consegue fazer essa cirurgia com as técnicas mais modernas, com cicatrizes bem menores. Pacientes mais magros, com um biotipo favorável, essa cicatriz pode chegar a ter 7, 8 centímetros. E pode ser um pouquinho maior em pacientes maiores, mas o fato é que difícil ela chegar a 30 centímetros como foi no passado. Isso porque a gente consegue abrir os músculos de uma maneira muito mais cuidadosa hoje em dia, causando menos dano para que o paciente possa se recuperar mais rápido. Outra dúvida muito frequente é em relação a risco de ter complicações mais sérias, risco de morrer por causa da cirurgia. Isso definitivamente não é comum. O índice de mortalidade nos pacientes que fazem artroplastia hoje é muito baixo. É claro que a gente faz uma avaliação clínica completa, cardiológica, antes de fazer a cirurgia, para que o paciente possa ir para a cirurgia com tudo muito bem verificado. E, infelizmente, vai ter situações que o paciente vai ter alguma doença mais preocupante, mas a maior parte dos pacientes não tem doenças que exijam tanta preocupação assim. Então, o índice de complicações graves, letais, é hoje bem baixo na cirurgia de prótese quadril, bem menor do que foi no passado. A maior parte das complicações que acontecem são complicações menores, que são passíveis de tratamento, passíveis de resolução e frequentemente não comprometem o resultado da cirurgia. Então a mensagem principal do vídeo de hoje era essa: explicar para vocês o que é essa cirurgia de artroplastia em linhas gerais, responder algumas das perguntas mais recentes e gostaria de saber aí o feedback de vocês, a resposta em relação a esse novo formato do IGTV. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja esclarecedor e até o próximo vídeo. Um abraço.